Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Hoje a casa está cheia, que bom. Que possamos todos aqui receber o que viemos buscar. Que o Mestre Jesus nos ajude a caminhar com Ele, a sermos pessoas melhores e assim melhorando os nossos pensamentos, as nossas ações e nos preparando para uma vida futura. Antes de iniciar a preleção, eu quero fazer um convite a vocês que têm filhos pequenos, sobrinhos, irmãos pequenos, que tragam para a evangelização infantil. A evangelização infantil, ela se dá nessa casa aos sábados, às 9 horas da manhã e termina às 10h30. A necessidade de iniciarmos os nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, aqueles que nós temos próximos de nós na evangelização, se faz necessário porque a criança vai receber os primeiros passos para o caminho de Jesus. Na evangelização infantil, é dado à criança histórias sobre moral, ética, sobre Jesus, sobre o trato com os animais, com o ambiente, as plantas, o planeta. Isso vai fazê-los adolescentes e adultos responsáveis. Vão iniciar essas crianças a ter conhecimento do amor que Jesus trouxe a nós, fazendo-as ser mais amorosas, mais compreensíveis, e vai ser muito mais fácil educá-las. A gente também tem nessa casa aos sábados a pré-mocidade, que é dos 12 aos 17 anos. Aliás, até os 14. Depois é a mocidade, que é dos 14 aos 17 anos. Também é importante, porque a gente sabe que na pré-adolescência que começam a aparecer os maiores problemas que os pais enfrentam, porque a criança começa a mudar a personalidade dela, se assumindo não criança e não adulto. E isso é muito difícil para ela. E para os pais lidarem com essa transformação, com essa passagem da infância para a adolescência. É um momento muito crítico que tem que ter muito observação, orientação e muito amor. E os cursos aqui ajudam muito a criança a melhorar, a entender e a respeitar o outro. Fica aqui o convite. Maiores informações a gente pega lá na recepção, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece de elevação. Vamos fechar os nossos olhos para termos uma melhor concentração. Vamos esvaziar nossa mente, procurando visualizar Jesus, visualizar a espiritualidade aqui presente, visualizar a paz, esse ambiente que nos recebe, que nos abraça, que nos auxilia. Vamos assim fazer a nossa conexão com o nosso mentor, que é o nosso anjo da guarda, que está conosco desde que nascemos, nos orientando, nos inspirando, vibrando por nós. Vamos visualizar também a presença do Mestre, que disse que sempre que nos reuníssemos em seu nome, estaria conosco. E assim vamos sentindo a presença de Jesus, a sua luz renovadora nos abraçando, nos fortalecendo, nos dando a serenidade que aqui viemos buscar. Vamos então sentindo o abraço amoroso de nosso mentor, pedindo a ele que nos leve até Maria de Nazaré, Mãe de Jesus e nossa Mãe espiritual. Mãezinha querida, dulcifique o nosso coração, nos abençoe, nos envolva em seu manto sagrado e nos leve até seu Filho Jesus.
Jesus, Mestre amado, nós te agradecemos pelo Evangelho aqui deixado, por nos sustentar em nossas quedas, por interceder por nós junto ao Pai. Jesus, nos envolve em sua luz redentora e nos leve até o Pai, nosso Criador e Criador de todas as coisas. Diante do Pai, de joelho em espírito, agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, pela oportunidade dessa encarnação, pela oportunidade de resgatar débitos, pedir perdão e perdoar. Pai, nós te agradecemos com a oração que seu Filho nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. A preleção de hoje é sobre salvação da alma, céu, inferno e destino e causas de aflição. Salvação da alma. Lógico, todos nós queremos que a nossa alma seja salva. E isso depende somente de nós. Por quê? Quando Deus nos criou, Ele nos criou ignorantes, mas perfeitos. Ele nos deu o livre-arbítrio para escolhermos entre o mal e o bem. E nos deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, a escolha de caminhos não virtuosos é nossa. Então, a salvação da alma está em nossas mãos. Depende de nós, da nossa conduta, dos nossos pensamentos, de nossas ações, salvar a nossa alma. Para isso, a gente precisa se conhecer. O autoconhecimento nos leva a saber, na verdade, quem somos, quais os defeitos que temos que combater. É a única maneira de sermos pessoas melhores. É mudando de atitude, mudando a nossa maneira de olhar o outro. E assim nós temos um roteiro deixado por Jesus, que é o Evangelho. No Evangelho contém tudo aquilo que nós precisamos, o nosso roteiro, o nosso caminho para a salvação. Nós nunca fomos abandonados, tanto que Deus nos mandou seu Filho, para que nos trouxesse a luz, o farol, a verdade. Que a vida nossa não se prende só a esse momento, que existe a vida futura, que é a vida no plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida, que existem as reencarnações e que a gente vai voltar a esse planeta ou a outros planetas quantas vezes for necessário para que possamos nos aperfeiçoar, para que possamos nos tornar pessoas melhores. Essa é a misericórdia de Deus, a reencarnação. Porque através dela nós temos a oportunidade de nos redimir, de perdoar aqueles que nos ofenderam e ser perdoado por aqueles que nós nos ofendemos. E podemos corrigir os erros que cometemos no passado. Não só nessa vida, como em vidas passadas. O que nós temos hoje, a nossa vida hoje, ela é o fruto do que a gente fez lá atrás. Semeamos, estamos colhendo. Então a gente tem que ter isso em mente e procurar ser pessoas o melhor que nós podemos. Jesus o tempo todo nos falou sobre sermos humildes e caridosos. O Evangelho dele fala disso o tempo inteiro. E ele compara
combate nesse evangelho também o orgulho e egoísmo, que é isso que nos leva a nos iludirmos e desviarmos o nosso caminho do bem. Porque, como eu disse no início, nós sabemos que estamos fazendo coisa errada, mas continuamos a fazer e escolhemos fazer porque o prazer momentâneo nos seduz. Então a gente esquece a ética, esquece o que é certo, esquece o outro tem tanto direito quanto nós e passamos por cima porque nós queremos que os nossos desejos sejam satisfeitos. A única maneira de sermos salvos, salvarmos a nossa alma, é seguir o caminho certo. É mudarmos as nossas atitudes. Acreditar em Deus, acreditar em Jesus, só não basta. Muitas pessoas seguem o ritual das igrejas, dos centros espíritas, dos salões evangélicos, enfim. Mas não querem continuar fazendo as mesmas coisas, praticando os mesmos erros, não se modificando, não saindo da zona de conforto. Tem uma passagem no Evangelho que diz que Zaqueu dizia muito a Jesus que queria salvar a alma dele. Ele queria esse reino que Jesus tanto falava. Meu reino não é deste mundo. E Jesus olhava para ele e diz, falta algo ainda, Zaqueu. Até que Zaqueu entendeu que era ele se dispor a mudar, a transformar-se em uma outra pessoa, numa pessoa melhor. Deixar o homem velho e assumir um homem novo, quer dizer, deixar os vícios do passado e ter uma renovação espiritual. Salvar a nossa alma. A doutrina espírita nos explica que quando nós morremos, o nosso corpo físico morre, mas o nosso espírito permanece. E ele leva com ele tudo o que nós fizemos aqui, encarnados na Terra. As coisas boas e as coisas ruins. Não tem como a gente salvar a nossa alma se a nossa bagagem está pesada de atos não virtuosos. Então, a gente tem que se atentar a isso e começar a mudar. O que eu tenho que mudar? O que eu estou fazendo de errado? O que eu deixei de fazer hoje que eu poderia ter feito para ajudar alguém? Olhar mais para o outro, mas também olhar-se muito para si, no sentido de vigiar-se. Quem sou eu? O que estou fazendo de bom e o que não estou fazendo? O que tenho feito para o próximo? O que eu tenho feito comigo para ser uma pessoa melhor? Aonde estou frequentando? Com quem ando andando? O que estou praticando? São perguntas que a gente tem que se fazer. As respostas nem sempre são agradáveis, porque a gente não quer descobrir que a gente não é o mocinho da fita. Mas é necessário para que a gente comece a se combater a si mesmo, salvando a nossa alma. Fala-se muito do céu, do inferno, e a gente cria uma visão mística, mística e mistificadora a respeito disso. O céu é um lugar no paraíso onde a gente morre, vai para lá e fica tocando harpa e tudo corre às maravilhas. O inferno, um lugar horroroso onde as labaredas nos consomem. A doutrina espírita nos mostra que isso é um estado de espírito. Não existe o céu nem o inferno. Então eu trouxe um texto que eu acho que ele define bem, que está no livro de Allan Kardec, O Céu é o Inferno. O céu e inferno, desculpem. Céu e inferno não são lugares circunscritos e determinados, como algumas religiões pregam, mas estados íntimos da criatura.
alicerçados na consciência de cada um. Céu é uma consciência tranquila, oriunda do esforço permanente de amar e servir em nome do Senhor, edificando-nos a nós mesmos. Inferno, intranquilidade, remorso, decorrentes de atitudes errôneas e invigilantes. A gente vê em muita literatura espírita, onde irmãos que fizeram a passagem vêm falar que quando fizeram a passagem, tiveram consciência da morte física e que continuavam vivos, os erros que cometeram. E a consciência começou a cobrar e ficaram enlouquecidos. Como pôde fazer tantas atrocidades? Lembrando, fazendo um parênteses, que como a gente tem várias reencarnações, a gente também descobre que os maus que a gente fez foi para filhos nossos de outras encarnações, pais nossos de outra encarnação. Isso é muito doloroso. Se evitarmos ofender ou prejudicar o próximo, esforçando-nos pela posição de instrumentos úteis nas mãos do Cristo, conquistaremos a paz interior. Pois só assim seremos felizes realmente, livres de remorsos e arrependimentos tardios. Quando a gente está lá, a gente queria muito fazer diferente, ter feito diferente. E aí o arrependimento dói e a consciência cobra. A verdadeira felicidade não consiste em ajudar e reter vantagens terrenas, e sim amealhar tesouros no céu, ou seja, no íntimo de nossos corações. São as ações boas, as coisas boas que a gente fez, que são os tesouros que valem para Deus. O Espiritismo nos esclarece que existe um umbral, zona obscura espiritual, onde estagiamos apenas temporariamente, quando no mundo fugimos de nossos deveres praticando o mal. Do umbral, porém, nos afastamos quando decidimos pela nossa renovação indispensável em busca de planos mais elevados. Quando no umbral tomamos a consciência de que Deus existe, de que Jesus é o nosso caminho, e pedimos misericórdia e ajuda, nós seremos salvos. Causas e aflições é aquilo, é o resultado daquilo que nós plantamos. Então a gente vem nesse mundo, passa por uma série de provas, de situações difíceis, porque nós estamos resgatando erros cometidos no passado, em outras encarnações. Por isso, muitas vezes, a gente vê pessoas passando por sofrimentos, mas aquela pessoa é tão boa, sempre tem uma palavra dócil, amorosa, aquela pessoa ajuda tanta gente, nunca vi ela fazendo uma maldade, pelo contrário. Uma vida de sofrimento, de dedicação. Pode estar certa que nessa vida ela é uma ótima pessoa, está resgatando o que ela fez no passado e se redimindo, porque ela entendeu e o espírito dela veio para fazer essa limpeza. Que a gente não consegue entender, mas o espírito dessa pessoa está passando por uma renovação, um resgate. É isso que a gente tem que entender. Uma vez perguntaram para Divaldo, falaram que se eu entrasse na doutrina espírita, tudo se resolveria, que o espiritismo não teria sofrimento. E ele respondeu, o espiritismo, ele não te livra dos sofrimentos, porque os sofrimentos é um resgate que você veio para passar, para resgatar, para resolver. O que o espiritismo lhe dá é uma sustentação, uma força para você passar por isso com mais
deixar passar pela tormenta sem cairmos, sem desistirmos da vida, sem lamentação. Porque nós temos que lembrar que nunca estamos sozinhos. Por isso, temos a ferramenta maior que Jesus nos deixou, a oração. A conexão com o alto. Ela nos fortalece e nos auxilia nos momentos mais difíceis, nos embates da nossa vida. E aí a gente se lembra que tudo o que acontece está certo. A perda de um ente querido, o sofrimento nosso, as catástrofes, as mortes coletivas e todas aquelas situações difíceis que todos nós passamos. O rico, o pobre, o jovem, o velho. Cada um no seu tempo, dentro do tempo que foi escolhido no plano reencarnatório. Se a gente acreditar nisso, fortalecer-se nisso, vai facilitar o nosso caminho nesse planeta. Que é aqui, que é a nossa escola, que é o nosso purgatório. Que é onde a gente vai conseguir salvar a nossa alma. Essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Vamos então fazer as nossas vibrações. Vamos mais uma vez fechar nossos olhos, nos conectar com o alto, vibrando muita luz no universo. Que essa luz recaia sobre o planeta Terra, iluminando-o, fortalecendo os povos em conflitos a encontrar paz, ajudando os irmãos em desespero a encontrar serenidade, ajudando aqueles que perderam o rumo da vida a encontrar Deus em seus corações. Vamos vibrar por esse Brasil, essa terra que nos acolhe, que nos abraça, que essa luz ilumine todo o seu contorno, trazendo a esse povo o fortalecimento da fé, da esperança. Que essa luz leve aos hospitais, aqueles que se encontram nos leitos e aqueles que lá trabalham, a sustentação necessária para poderem passar pela prova que nesse momento se apresenta. Que essa luz chegue aos presídios, ajudando nossos irmãos a mudarem seus pensamentos, suas ações, voltando-se para Deus, acordando para a vida eterna. Que essa luz chegue aos asilos, aos orfanatos, levando conforto, levando esperança, abraçando a cada um de lá, dando a sustentação necessária. Que essa luz chegue aos moradores de rua, fortalecendo-os, sustentando e ajudando-os a sentir a presença do Mestre Jesus, que sempre está ao nosso lado, nos momentos mais difíceis, nos sustentando, nos auxiliando, nos fortalecendo. Que essa luz chegue aos nossos lares, abraçando todos aqueles que lá deixamos, ajudando-os também a encontrar o caminho de Jesus. Que essa luz retorne a essa sala, nos fortaleça, nos ajude a encontrar também o verdadeiro sentido da vida, que é a vida futura, que é o amor ao próximo, a caridade, a humildade, o amor de Jesus. Que possamos fazer o Evangelho de Jesus o nosso